Copa do Brasil no Serra Dourada. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes sobre a capacidade mínima que a CBF exige para as próximas fases do torneio. Enfim, será que o time esmeraldino pode voltar ao Serra Dourada após mais de 2 anos? Além disso, no nosso vídeo de hoje quero comentar sobre a grave lesão do atacante Mateuzinho, que acabou sentindo no jogo contra a equipe do Botafogo, saindo logo no início do duelo, e também atualizar os dois quadros, né, tanto sobre o Apodi e também do Nicolas, centroavante, que no finalzinho do segundo tempo, melhor dizendo, praticamente só compôs o elenco do Goiás, né, não pôde muito ajudar o Verdão, onde ainda conseguiu a vitória. Além disso, falar sobre o Douglas Pelé, porque que o lateral direito, que jogou muito bem, né, no Iporá, no Campeonato Goiano, não vem nem sequer participando do banco de reservas do time esmeraldino. O Dieguinho machucou, o Maguinho vem sendo titular. Será que o Douglas Pelé nem o banco merece, né, nesse elenco do Goiás? Será que vem treinando? Enfim, quero saber quero passar aqui para vocês, melhor dizendo, e depois saber suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Esses serão os 3 principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o nosso outro vídeo de hoje mais cedo, onde falei exclusivamente sobre o zagueiro Sidmar, o seu bom momento, inclusive a procura da diretoria esmeraldina para estender esse seu vínculo, que já se encerra nessa temporada de 2022, vou estar deixando na tela final. Além disso, amanhã, né, tem Fortaleza e Goiás lá no Castelão, e caso você não saiba aonde assistir esse duelo, vou te dar essa indicação aqui, que é da GIM TV, plano de apenas R$30 mensais, inclusive para quem vier aqui do YouTube do Goiás News, você tem 30% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Inclusive, né, tem todos os jogos do Campeonato Brasileiro, a Nations League, que está acontecendo agora também nessa parada do futebol europeu, jogos da Copa do Brasil, enfim, você não perde nada lá com a GIM TV. Inclusive, você pode assistir pelo seu celular, computador, Smart TV, com alta qualidade de som e imagem. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Não perde lá, né, para você já acompanhar o jogo do Verdão amanhã lá no Ceará. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre essa situação do mando de campo esmeraldino na partida das oitavas de finais da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Eu vi muito de vocês comentando, será que o Goiás poderia ou não ir para o Serra Dourada nessa fase já agora do torneio? Já dei minha opinião, né? Praticamente zero essa chance, até mesmo porque o Goiás vai decidir em casa, então para que fazer um duelo fora, no caso ali contra o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli, e depois voltando em Goiânia e jogando em Goiânia, melhor dizendo, né, na Serrinha, para que vai jogar num campo neutro, que no caso seria o Serra Dourada. Além disso, pode ser que as diretorias, né, uma utopia aí, né, de entrar em acordo e os dois jogos serem no Serra Dourada, mas no primeiro jogo vai ter só a torcida do Atlético e no segundo só a torcida do Goiás. Então, assim, não sei se seria tanta vantagem para o time esmeraldino. Tem a receita, né, o público pode, inclusive, dependendo do ingresso e da carga total de ingresso, né, de torcedores para o duelo, beirar ali mais ou menos 1.500.000, 2 milhões de reais, mas mesmo assim, viu, eu não consigo ainda entrar na cabeça fazer jogos no Serra Dourada, até mesmo por ser um clássico, enfim, eu não sei se a polícia pode achar uma ideia interessante de voltar com as duas torcidas, né, algo que, por exemplo, a gente já vê com bastante frequência aqui no Brasil. Cruzeiro e Atlético Mineiro já foi assim, Fortaleza e Ceará também lá no Nordeste. Enfim, parece que aqui não fazem tanta questão para voltar isso o mais rápido possível. Mesmo assim, né, pode sim existir uma alternativa do Goiás, é uma possibilidade, melhor dizendo, do time esmeraldino fazer pelo menos um dos seus jogos nesta Copa do Brasil no Serra Dourada, que no caso a CBF tem um mínimo de capacidade exigida a partir das semifinais do torneio. No caso da primeira fase até as quartas de finais, apenas 10.000 torcedores são aí o mínimo permitido para essas fases do torneio. Entretanto, a partir das semifinais, a capacidade mínima basta ser aí, né, 15.000 torcedores, tanto na sexta e na sétima fase, que no caso seria semifinais, e também já nas finais do torneio. Então realmente pode ser uma alternativa, caso o Goiás passar aí da equipe do Atlético Goianiense no próximo confronto, já ter aí, quem sabe, ter que jogar em um estádio maior. Atualmente a capacidade da Serrinha é bem próximo disso, né? Os números oficiais beiram, né, aproximadamente 14.525 torcedores, o que eu acho que o Goiás pode tentar fazer algum tipo de arquibancada móvel para receber o jogo na Serrinha. A direção do Goiás mesmo não tem interesse nenhum praticamente de jogar no Serra Dourada. Já havia comentado sobre algumas possibilidades que seriam tanto contra o Flamengo e também o Corinthians, mas que deveria ter ali algumas exigências atendidas pelo estado de Goiás. Então acho bem provável o Goiás realmente fazer uma força para mandar um jogo no Serra Dourada, apenas caso efetivamente a CBF exija a partir ali das semifinais, né, no torneio
para disputar em um estádio com maior capacidade de 15 mil torcedores. Mesmo assim, 500 torcedores, né, que o Goiás precisaria ali fazer, né, nessas suas arquibancadas móveis, não acho muito difícil. É só utilizar, por exemplo, o setor 3 ali dos visitantes, ou até mesmo o espaço família, que fica ali atrás mesmo, né, junto com o centro de treinamentos do Goiás. Não seria uma tarefa assim muito difícil, muito complicada. Apenas 500 torcedores. Tem que ver, né, se vai ter aprovação de bombeiros, caso isso vier a acontecer, se o time adversário vai aceitar ou não. A gente sabe que aqui no Brasil é um tentando puxar pro outro, né? Se ajudar o time dele, não existe moral, não existe ética, enfim, nada disso. Alguns exemplos, por exemplo, na Copa do Brasil, na Copa da Inglaterra, melhor dizendo, que não tem essa coisa, né, de capacidade mínima. Lembro de assistir jogos ali do Arsenal, do Chelsea, do próprio Manchester City, em competições já em fases avançadas, né, oitavas, quartas de finais, em estádios pequenos, modestos, mas que sim, é o estádio do time, né, você vai querer que ele jogue em outra cidade, enfim, em outro estado. Eu acho isso totalmente errado para uma Copa do Brasil, né, que fala que tem que todos jogarem juntos, que é a competição mais democrática, se assim podemos dizer, né. Enfim, até mesmo o Atlético Goianiense vem passando por esses problemas na Copa Sul-Americana, onde o exigido é pelo menos de 20 mil pessoas a partir das oitavas de finais da competição. Até mesmo eu trouxe outro levantamento aqui em relação à Sul-Americana e Libertadores, né? Tomara que seja uma das realidades do Goiás nos próximos anos, um mínimo para, no caso, pelo menos as oitavas de finais da Libertadores e da Sul-Americana é de 20 mil pessoas, e a partida, no caso da semifinal, a final é em jogo único, né? Na semifinal tem que ser pelo menos um estádio de 30 mil pessoas nas competições internacionais, né? Enfim, a Serrinha que tem um projeto para ser finalizado ali entre 24 a 27 mil torcedores. Quero saber sua opinião aqui a respeito também desse assunto polêmico, né? Que envolve Serrinha, Serra Dourada, enfim, onde o Goiás deve mandar os seus jogos. Como eu disse, né? Se passar aí do Atlético Goianiense, pode ficar tranquilo, até mesmo nas quartas de finais pode receber tranquilamente os seus jogos dentro do estádio da Serrinha, mas a partir de um eventual semifinal, teria sim que ser no estádio com maior capacidade de 15 mil torcedores. Quero saber sua opinião aqui embaixo também a respeito desse assunto. Dando sequência aqui no vídeo, quero comentar também sobre a situação do lateral direito Douglas Pelé, aquele mesmo que fez uma boa disputa do Campeonato Goiano com a camisa do Iporá e chegou no time esmeraldino exclusivamente para o segundo semestre, né, visando ali o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Entretanto, o jogador ficou apenas uma vez no banco de reservas do Verdão, que ainda foi lá na segunda rodada, naquele empate contra a equipe do Palmeiras na Serrinha. O único jogo que ficou ali relacionado para o time principal do Verdão. Perguntei para o repórter, né, o Vitor Pimenta, muito obrigado aí ao Vitor lá do jornal O Hoje, que ele comentou inclusive que o Vitor Pimenta me afirmou que o Douglas Pelé vinha treinando normalmente pelo time esmeraldino, inclusive ele é relacionado junto com os jogadores principais, mas quando no caso para ficar disponível para uma partida, o jogador não vem sendo chamado. E principalmente agora, depois da contusão do lateral direito, o Dieguinho, e o Maguinho passando a ser o titular, o Goiás fica assim uma alternativa no banco de reservas. Então pelo menos imaginei, né? Será que o Douglas Pelé nem para ficar no banco nessa situação seria uma boa opção ali para o Jair Ventura, e ainda assim, né, não foi relacionado. O Goiás que acabou tirando 3 jogadores dessas duas viagens, saindo do Rio de Janeiro para Fortaleza, tanto o Nicolas quanto o Caio Vinícius, que estão já levaram seu terceiro cartão amarelo, estão suspensos para esse jogo lá em Fortaleza, quanto também o Mateuzinho, que teve essa contusão, voltaram para Goiânia, e ainda assim, né, o Natão, o Henrique Lordelo e o da Silva, eles que, no caso, refizeram essa baixa do Verdão, viajando para Fortaleza para ficarem à disposição do Jair Ventura. Então Douglas Pelé não vem sendo aproveitado no time principal do Verdão, o que causa um certo estranhamento, né? Ele tinha jogado muito bem com a camisa do Iporá, não chegou assim para ser só um cara, uma promessa que ainda não havia se destacado, fazendo gol ou dando assistências, muito pelo contrário, né? Foi o melhor lateral direito, na minha opinião, na disputa do estadual, jogador que inclusive marcou um gol contra a equipe do Goiás na Serrinha, em jogo ali das semifinais, né? Uma vitória do Iporá dentro da Serrinha, enfim, um jogador que jogou muito bem, deu várias assistências, marcando gols também importantes contra os grandes clubes aqui da capital. Enfim, acho que é um jogador que merecia oportunidades no Verdão, pelo menos em relação a isso, né? Não tem nenhuma contusão ou algum tipo de desentendimento pelo time esmeraldino, está treinando normalmente, mas não vem sendo relacionado para os jogos. Seu contrato com o Verdão é só de empréstimo até dezembro agora de 2022. Seu vínculo original pertence ainda à equipe do Boa Esporte, lá do interior de Minas Gerais, onde repassou, né, ao time esmeraldino até o final da Série A. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o jovem Douglas Pelé, né? Será que ele merecia pelo menos receber algumas chances, pelo menos inicialmente, no banco de reservas
nesses jogos do Goiás. O Dieguinho está contundido, né? A tendência é que só volte para o duelo contra o Internacional daqui 2 rodadas ainda. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre essa contratação que nem estreou com a camisa do Goiás. E por falar em lesão, bora finalizar o nosso vídeo hoje com informação ruim, né? No caso ali envolvendo o ponta direita Mateuzinho, jogador de 23 anos de idade, que agora sim foi submetido a alguns exames dentro do Goiás Esporte Clube, e aí sim, né, foi constatada uma ruptura no ligamento cruzado no joelho direito do jogador, que precisará fazer uma cirurgia dentro do seu joelho, né, e aí sim não podendo mais atuar nessa temporada de 2022. O jogador que fez sua estreia agora recentemente, né, contra a equipe do Red Bull Bragantino, em duelo na Copa do Brasil, entrou bem naquele segundo tempo, conseguiu prender o ataque da equipe do Goiás lá na frente, sofrendo algumas faltas, criando algumas jogadas perigosas, inclusive convertendo o seu gol de pênalti na disputa, né, nas penalidades, enfim. Jogador que teve sua primeira oportunidade, por que não, né, sua principal chance na carreira, sendo titular contra o Botafogo nesse duelo fora de casa, mas foi logo substituído com 9 minutos. Praticamente ele meio que pisou errado no gramado, né? O gramado do Engenhão que estava realmente muito ruim. O Mateuzinho acabou tendo aquele pequeno entorse. Não imaginei que seria algo tão grave. Até mesmo ele conseguiu, no caso, sair junto, ajudado, né, por outros 2 auxiliares da comissão médica ali do Goiás. Mesmo assim, eu pensei que ficaria no máximo ali 1 até 3 semanas, algo próximo ali, por exemplo, do Dieguinho, mas não era, né, alguma coisa ligada a muscular ou apenas alguma dor envolvendo uma outra lesão por repetição, né, de algum movimento. Enfim, essa grave lesão no seu joelho, essa entorse, né, e não irá atuar mais pelo time esmeraldino na temporada. Pelo menos o contrato do Mateuzinho, que deixou uma boa impressão, tanto nesses seus jogos, né, só teve um praticamente pelo Goiás, onde a gente conseguiu avaliar o seu desempenho, demorou muito para estrear também, mas já havia jogado muita bola lá na equipe do Ipiranga, na disputa do campeonato estadual. No Gauchão, inclusive, o Ipiranga chegou até a final do torneio, perdendo apenas para a equipe do Grêmio, e o Mateuzinho foi sim um dos grandes destaques da equipe, né? Ele jogou no total 14 vezes, marcou 1 gol e também deu uma assistência. Inclusive outros clubes, tanto da Série A, no caso o Juventude, e da Série B, o Sport, procuraram um jogador, tiveram propostas inclusive dessas 2 equipes, mas o Goiás acabou levando a melhor, trazendo o jogador para Goiânia, né? Enfim, pelo menos tem um vínculo longo até dezembro de 2024, vamos torcer para ele ter uma recuperação legal nesse final de ano, né, de junho aqui, da metade do ano até o final, e já está à disposição para o time esmeraldino no Campeonato Goiano. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o jovem Mateuzinho, né? Jogador que, inclusive, o seu empresário pagou o valor da multa rescisória lá no Ipiranga, né? É legal a gente destacar isso, o quanto estava animado, enfim, feliz com essa oportunidade no Goiás, inclusive investindo na sua própria rescisão, né? No caso, o empresário lá no Ipiranga, para fechar com o Goiás lá no finalzinho também da janela de transferência. O jogador que é revelado nas categorias de base do América Mineiro, passou também pela equipe do Santo André, Rio Claro, Nacional de Muriaé, no interior de Minas Gerais, Veranópolis e o Ipiranga agora, né, já havia destacado no Veranópolis, na 2ª divisão do Gauchão no ano passado, e agora sim, né, fazendo uma boa participação no estadual, antes dessa lesão agora, né, no time esmeraldino, com apenas 2 jogos, enfim, vamos torcer para uma boa recuperação do Mateuzinho. Sobre os outros jogadores, pelo menos notícias boas, né, tanto o Apodi quanto o Nicolas estarão à disposição para esse jogo diante da equipe do Fortaleza. Pode ser que eles sejam preservados. O Goiás, pelo menos nessa questão de lesões, deu um pouquinho de sorte. O Dieguinho machucou, mas o Maguinho já havia jogado bem contra o Red Bull Bragantino, contra o Botafogo também gostei da sua performance. No meio de campo, o Caio Vinícius está suspenso, mas o Felipe Bastos entrou muito bem no segundo tempo. Acho que pode ser titular ao lado do Matheus Salles. O Elvis está agora sim, né, está suspenso, aí fica uma dúvida, eu acho que eu tentaria o Luan Dias ou um outro jogador de meio de campo, e lá na frente, né, no caso aí o Mateuzinho contundido, pelo menos o Vinícius voltou muito bem, o Nicolas também sentindo, o Pedro Raul marcou 2 gols na segunda etapa, ao menos para esse jogo contra o Fortaleza, razoavelmente, né, dá para o Jair Ventura escalar os seus jogadores principais, se assim podemos dizer. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tanto sobre, né, essa lesão, infelizmente, do Mateuzinho, quanto também sobre essa escalação, como você montaria o elenco do Goiás para esse duelo contra o Fortaleza já nesta quinta-feira. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, onde eu pego aqui os melhores trechos de cada vídeo e coloco lá em no máximo 3, 4 minutos. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição e também da GIN TV para você assistir os jogos do Goiás ao vivo na tela do seu celular, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!